Quer aprender a organizar a introdução alimentar do seu filho? Então, continue assistindo! Olá, super organizadas! Bem-vindas ao meu canal. Eu sou Kalinka Carvalho, consultora em organização e produtividade. E no vídeo de hoje vou compartilhar com vocês a minha experiência com introdução alimentar. Vou dar aqui algumas dicas de organização, também como Baby Planner e Baby Organizer. E eu espero que vocês curtam. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. O que dar? Se começar com salgado ou doce? O que precisa comprar para a introdução alimentar? E se o bebê não comer? Essas são algumas dúvidas de pais de primeira viagem em relação à introdução alimentar do seu filho. Uma das minhas principais dicas é que você aproveite este momento para conhecer o seu filho. Então é legal você ter uma câmera fotográfica, uma filmadora e gravar esse momento de experiência, em que ele está testando ali os alimentos. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, é recomendado que o bebê comece a se alimentar a partir do 6º mês de vida. Até o 6º mês é exclusivo o leite. A partir do 6º mês, a introdução alimentar é complementar ao leite. Muitos acreditam que a criança para de tomar leite e passa a comer. Não, o leite continua como alimento principal fonte de alimentação, e a alimentação é apenas um complemento. E por que o 6º mês? Porque a criança já consegue ficar sentadinha, já consegue ficar com o pescoço ereto, então é mais fácil dela começar a se alimentar. Então o 6º mês é o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Depois de um ano, aí sim o leite passa a ser complementar à alimentação e é recomendada a amamentação, até os 2 anos de idade. Qual que é o objetivo da introdução alimentar? Como o próprio nome já diz, é introduzir o alimento. Então não se cobre demais para que seu filho coma bastante, se alimente bastante, porque isso vai ser frustrante para você. É importante que você ofereça possibilidades para ele, alimentos variados, texturas variadas, cores variadas, para que ele possa conhecer. Ele vai poder conhecer tanto as cores como as texturas, então ele vai estar conhecendo o alimento. Então não se cobre demais que ele tem que comer a partir do 6º mês. Esses 6 meses até um ano é interessante para que ele possa começar a conhecer, saber o que é, começar a ter vontades. E o que eu investi na hora de fazer a introdução alimentar? O principal é a cadeira de alimentação. Muitas pessoas dizem, não vou investir e tal. Eu, aqui em casa, resolvi investir, porque era o espaço que ela ia ficar, para ela se alimentar direito. Nós mesmos comemos errado, porque às vezes não sentamos na mesa, não estamos, bem dispostos ali para poder comer, então isso foi muito importante. Então, a cadeira de amamentação, o uso de babadores, porque eles fazem sujeira, eles vão explorar ali, então é necessário para que você também não fique nervoso, estressado. Pratinhos, com ventosas é legal, porque eles começam a mexer, explorar, e se não tiver fixo, vai fazer uma bagunça mesmo. Então, para evitar a bagunça, a gente faz isso. Não quer dizer que não vai haver bagunça, sempre há bagunça, porque é uma exploração. Quando a gente explora, a gente mexe nas coisas e é assim mesmo. Então é importante que você também se cobre menos em relação a isso. Use colherzinhas coloridinhas. Existem vários, hoje, produtos no mercado para ajudar na introdução alimentar em relação a isso. A colherzinha ela tem que ser um pouquinho menor, ela tem que ser de fácil acesso para a criança pegar, poder colocar na boca sozinha. Então tem várias coisas em relação a isso. Então aqui eu não vou me atentar a um produto fixo, eu vou falar sobre necessidades mesmo da introdução alimentar. Então a cadeira de alimentação, os babadores, a colherzinha, os pratinhos, tem os copos de transição, você pode começar a dar uma aguinha, alguma coisa assim. Então ao invés de usar uma madeira, eu já comecei a introduzir no copinho de transição. Existem produtos também que a gente compra porque tá na moda e às vezes não funcionam. Um exemplo aqui, que não funcionou comigo, foi o chupa-frutas, que eu comprei para ela poder usar e não serviu, ela não se adaptou, mas isso também vai muito de criança para criança. Mas existem diversos produtos no mercado que auxiliam, que você pode comprar, que auxiliam na introdução alimentar. Eu usei por muito tempo uma borboletinha de imã que ia grudadinha na colherzinha para fazer o famoso aviãozinho, É um jeito de descontrair e chamar a atenção para a criança. E como foi o processo, o esquema que eu fiz? Eu fui substituindo as mamadas por refeições. Então a mamada que ela tinha da manhã eu substituí por uma refeição. No caso, uma fruta. Então eu comecei com as frutas. A gente mora num país tropical, que é o Brasil, então eu dei preferência a começar com as frutas. Então eu substituí por uma fruta. Isso na primeira semana eu fui introduzindo uma fruta só, então o resto era tudo mamada, a fruta em uma das refeições. E aí cada dia da semana eu dava uma fruta diferente.
uma banana, uma maçã, um mamão, uma pera e nunca repetir. Então, cada dia da semana era uma fruta diferente. Na outra semana, já introduzi 2 frutas, uma porção de manhã e uma porção à tarde. Quando eu digo uma porção, pode ser um pedaço da fruta, pode ser uma fruta cortadinha, tal, amassadinha, né? A gente vai falar sobre os tipos de introdução alimentar, mas aí você oferece uma porção, né, para a criança. E aí, na segunda semana, então, ela já estava com 2 frutas, uma na manhã e uma à tarde. Na terceira semana, eu já introduzi a papa salgada, a papinha salgada. Eu substituí a refeição, no caso, primeiro eu comecei pelo almoço. Então ela já estava comendo 2 porções de fruta, mais o almoço. E na quarta semana ela já estava comendo as 2 refeições principais, almoço e janta, papinha salgada e 2 frutas, as papinhas doce, né, que a gente colocou aí. Então eram 4 refeições que foram substituídas. 4 mamadas que ela tinha anteriormente, que foram substituídas por refeições. Esse foi um esquema que funcionou aqui comigo. Existem diversos modos de você introduzir, então é legal você ter um acompanhamento da sua nutricionista ou acompanhamento da sua pediatra. E aqui eu tô te mostrando um pouquinho sobre como funcionou aqui pra mim. E na papinha salgada, na papinha doce eu sempre fui colocando frutas diferentes. Então a mesma fruta que ela comia de manhã não era a mesma que ela comia à tarde. Então ela tinha 2 frutas diferentes por dia e na semana também ia variando. Então eu fui fazendo o maior número de frutas que eu pude colocar para ela conhecer legal. Mas é importante também levar em conta a família. Se a família não gosta de algum tipo de fruta, você não vai ter ela com facilidade, então talvez não seja a mais indicada para alimentação. Então verifique aí as necessidades, que você quer oferecer uma boa alimentação para o seu filho, mas também é importante que você, né, também se alimente, né, ser exemplo, né, como aquela fruta, como aquele legume, para que a criança veja o exemplo. E na papinha salgada eu sempre tinha um regulador, um energético e um construtor. Então tem que ser um prato bem diversificado, bem colorido e para que você confira o que precisa conter na papinha salgada do seu filho, né? Então tem ali alguns exemplos e também fazia variações para que também não enjoasse, né? Tivesse conhecimento sobre várias coisas. Lembrando que é indicado que não se bata em liquidificador, não se peneire o alimento, só amasse com garfo para que mantenha-se a textura original do alimento. Assim a criança vai tendo conhecimento sobre a textura. Então essa também é uma das recomendações, não se bater no liquidificador, fazer aquela papinha líquida. Não é suco. Ela é o mais amassadinha possível e conforme a criança for crescendo, você vai amassando menos para que cada vez mais ela tenha acesso à textura original do alimento. Agora vamos à hora da refeição, a hora da criança sentar à mesa. É importante que você não dê estímulos para ela como televisão, joguinhos, brinquedos. Ela tem que saber que aquele é o momento de parar para comer. Muitos de nós comemos muito mal porque não tivemos essas considerações quando éramos pequenos. Então é importante que você faça isso, né? Sente-se à mesa junto com seu filho, toda a família, para que ele saiba que é a hora da refeição, hora de comer. Não use eletrônicos, nem incentive a televisão. Também é recomendado que não deixe muitos brinquedos, porque senão a atenção dele não vai ser para a comida, e sim para os brinquedos. Então é importante que seja um ambiente calmo, tranquilo, que você não fique pressionando a criança a comer, que deixe que ela explore. Vá comendo ali, vá observando, vai vendo. Se a criança precisar de ajuda, você vai sentir, vai ver ali que ela precisa de uma ajuda, às vezes para colocar na boquinha. Os primeiros meses, geralmente, os pais dão, mas a criança já vai começando a ter a vontade de pegar na colher. Então, deixe que ela explore a colher. Vai dando pra ela uma colherzinha, você vai comendo um pouquinho ali e vai dando um pouquinho pra ela que ela veja o seu exemplo na hora de comer. É recomendado que se ofereça de 8 a 10 vezes a mesma coisa pro seu filho, por mais que ele negue. Por quê? Porque às vezes de primeira ele vai falar, não quero. Aí você fala, ele não gosta e não vai oferecer nunca mais. Não, é importante que pelo menos 8 a 10 vezes você ofereça. E realmente, se depois desse tempo ele não quiser, é um alimento que ele não curtiu, não gostou e tudo bem, então não ofereça mais. Mas é importante. No começo tudo é novo, tudo é estranho, é esquisito, então ele pode ter algumas recusas que depois ele virá a gostar e pode ser que tenha coisas que ele aceite no começo que posteriormente ele venha a recusar, tá bom? Então respeite a vontade, vá curtindo o momento, vá ajudando o seu filho nessa nova descoberta. Evite frituras, né, nessa época, ofereça um máximo de alimentos saudáveis, frutas, legumes, verduras, carnes. E se for fazer usar algum óleo, né, usar óleo de soja ou óleo de milho aí pra você poder fazer, né? Mas tente evitar frituras, balas, doces, chocolates, essas guloseimas. Espere um pouquinho, ele aprender a comer alimentos saudáveis para depois introduzir esse tipo de alimento nas refeições. E uma dica de ouro é basear a refeição do seu filho na sua, né? A gente tem muito introdução alimentar que a gente vai fazer uma comida específica pro filho. Vocês viram que até 1 ano de idade é uma comida específica para ele. Depois ele tem que começar a comer coisas
que a própria família come. Então, se você for comer um franguinho, já faça um franguinho desfiadinho pro seu filho. Se for fazer uma carne desfiadinha, um peixinho, desfia o peixinho, corta em pedacinhos para o seu filho comer. Então perceba, use a sua alimentação como base para a alimentação dele, porque aí ele vê o exemplo que você está comendo a mesma coisa, e isso vai incentivando ele a comer também, e você também não perde muito tempo de ter que fazer dois pratos diferentes, um para você e um para o seu filho. Então é muito importante que você se organize nisso. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre cardápio semanal, se você ainda não viu eu vou deixar linkado aqui, que é legal você organizar a sua alimentação, a sua refeição e também organizar a refeição do seu filho. E existem 3 métodos usados para a introdução alimentar. A tradicional, né, que nossos pais, nossos avós já conheciam, que era a papinha amassadinha para o bebê. Existe agora o BLW, que é uma introdução alimentar em que você deixa a criança explorar os alimentos, então você não fica amassando muito, você deixa no formato original para que a criança explore. E temos a participativa, que nada mais é do que a mistura um pouquinho dos dois. A que eu usei aqui em casa foi a participativa, em que em alguns casos eu usava a papinha amassadinha, a tradicional, e em alguns casos eu usava o BLW. Então fica aí a sua escolha, como você quer fazer a introdução alimentar do seu filho. Eu comprei esse livro aqui também, Comida de Bebê, da Rita Lobo. É um guia, né, com algumas coisinhas que podem ser servidas, formas variadas que podem ser servidas para o bebê, então é muito legal. Mas o mais interessante é que você respeite a individualidade do seu filho, respeite a rotina da família e faça a introdução alimentar de maneira gradual, né, e bem tranquila, né, não sem pressa para que a criança coma tal. Vá fazendo, vá vendo, né, observando, é muito legal, é muito interessante observar a criança sendo estimulada a mexer na comida, a ela conhecer a comida. Então essas foram as dicas sobre introdução alimentar. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique em gostei, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Grande beijo, tchau, tchau!